Você já teve aquela sensação de que algo não estava bem com o seu filho e depois percebeu que você estava certa o tempo inteiro? É isso que a gente chama de intuição materna. E a nossa intuição, ela não grita, ela sussurra. Mas no meio de tanto barulho, tantas opiniões, regras e julgamentos, muitas mães simplesmente desaprendem a ouvir a própria voz interior. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse poder invisível que conecta o teu coração com o coração do teu filho. Para quem chegou agora, eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e também sou a criadora do método O Código Invisível da Infância, onde eu consigo reunir tudo aquilo que eu verdadeiramente acredito. A neurociência, o vínculo, o afeto e também as práticas integrativas para ajudar mães e profissionais a entenderem o comportamento das crianças com muito mais consciência, leveza e também amor. E hoje eu quero te convidar para olhar para algo que a ciência começou a estudar, mas que o teu coração já sabia há muito tempo. A maioria das mães vive confusa, perdida em relação à criação dos próprios filhos. É tanta opinião, né? O pediatra diz uma coisa, a escola diz outra, e na internet todos os dias surge um novo especialista para dizer que tudo aquilo que tu tá fazendo é errado. E no meio desse ruído, você começa a duvidar das tuas próprias percepções, daquilo que tá dentro de ti, daquilo que só você sente. Você sente que algo tá errado, mas o mundo te diz, deixa assim, é normal. Você até sente que o teu filho está exausto, mas dizem que ele precisa se acostumar. Você sente que muitas vezes a rotina está pesada, mas te dizem, calma, é só uma fase e vai passar. E aos poucos você vai se desconectando daquela voz interna e passa a viver no piloto automático, tentando ser a mãe que todo mundo espera, ao invés de ser aquela mãe que o teu filho precisa. A neurociência, ela nos explica que o nosso sistema nervoso ele é um radar de percepções muito sutis. O cérebro da mãe e do bebê funcionam em ressonância emocional. Eles se comunicam através de alguns sinais invisíveis. São os olhares, o tom de voz, a energia. Essa conexão, ela é tão real que os estudos mostram que o coração da mãe e do bebê podem sincronizar os seus batimentos cardíacos quando eles estão próximos. E se você quer saber um pouquinho mais, de uma maneira mais profunda também, eu tenho uma aula completa aqui no meu canal. É só pesquisar a nova linguagem da mãe que cura e entender como que isso realmente funciona na prática. Mas, voltando aqui, Jung nos traz, através da psicologia analítica, ferramentas para compreender a mente humana de uma maneira um pouquinho mais profunda. Através dos seus conceitos, ajuda a explicar não apenas a nossa vida interna, mas como a gente se relaciona com o outro e também com o mundo. Pois bem, para o Jung, a mente humana não é apenas formada pelas nossas experiências pessoais, aquilo que a gente vive desde o nosso nascimento, mas também por camadas um pouquinho mais profundas que carregam memórias, símbolos e também padrões universais de toda a humanidade. E essas camadas são chamadas de inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo influencia as nossas emoções, também as nossas decisões, sem nem a gente perceber. Através desse conhecimento, nós podemos dizer que a mãe representa a força do cuidado, da nutrição, da proteção e também da sabedoria intuitiva. Mesmo antes de nós sermos mães, é como se essa informação ela já existisse em nós. E olha só que interessante que ele traz. Quando uma mulher ela engravida, quando ela amamenta ou quando ela cuida de um bebê, ela acessa esse campo ancestral que carrega milhões e milhões de anos de uma sabedoria feminina sobre como proteger e guiar a vida. Por isso, quando nós dizemos que a mãe sente ou que ela sabe sem saber como ela sabe, a gente está falando de algo que vai muito além da lógica.
é esse inconsciente coletivo se manifestando através do corpo, através do nosso instinto, das nossas emoções. Durante a maternidade, a mulher vive um estado de expansão psíquica. A intuição aflora, os sentidos eles ficam mais aguçados e a nossa sensibilidade aumenta. Porque a mulher, ela está energeticamente sintonizada com o campo da vida. E é nesse estado que a mulher se conecta com algo que vai muito além dela. E é por isso que você sente o que o seu filho sente, mesmo quando vocês não estão perto fisicamente. Então, para a gente resumir, a neurociência ela explica que essa conexão se manifesta por meio da corregulação. São muitas explicações para algo que é muito simples. A nossa mente, às vezes, ela duvida, mas o nosso coração, ele sabe. E é exatamente isso. A intuição materna é o saber do coração e não do pensamento. É o seu corpo lendo a energia do seu filho, o seu campo vibracional captando o que ele ainda não consegue dizer com palavras. E é por isso que quando você desacelera e silencia aqueles barulhinhos externos, você começa a ouvir esse canal silencioso entre vocês. Eu sempre digo, é o canal da alma. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que você está vendo coisa onde não tem? Que talvez você esteja exagerando, que é neurótica, superprotetora, aquela mãe dramática. Aqui no consultório eu vejo isso todos os dias. Mães que chegam angustiadas me dizendo: Marisabel, eu sinto que tem algo diferente, mas ninguém me escuta. E eu sempre repito, ouçam as mães, porque dificilmente elas estão erradas. O olhar da mãe é um radarzinho e ele capta várias nuances que testes, relatórios ou métricas ainda não conseguem alcançar. A mãe é quem percebe antes do atraso, antes do sintoma, antes do diagnóstico. A mãe sabe quando o filho vai ficar doente, quando vai vir uma febre. Imagina uma mãe que desde cedo sente que o desenvolvimento do filho está diferente. Ela tenta falar, mas ela sempre ouve. Calma, é só uma fase, vai passar. Cada criança tem o seu tempo. Só que o coração dela insiste. E alguns anos ou algum tempo depois vem um diagnóstico e ela percebe que a intuição dela nunca errou. A ciência chama isso de percepção empática. É quando o cérebro da mãe e do filho se comunicam sem dizer nenhuma palavra. Mas para mim, isso é muito mais do que empatia. É a sabedoria do vínculo. E o vínculo entre mãe e filho, ele não é só psicológico. Ele é energético e ele também é biológico. E é por isso que quando o teu filho está desregulado, você sente o teu corpo reagir. E quando você se regula, o cérebro dele automaticamente volta ao equilíbrio. Não é mágica, é biologia. Porque a mãe sente, a mãe sabe. E o grande erro desse mundo moderno que a gente vive atualmente é tentar convencer a mãe de que ela precisa de um manual, de que a mãe precisa de um script, de que ela precisa seguir regras, quando na verdade esse manual já está dentro dela. E hoje essa aula é para a gente recuperar esse poder, essa intuição que já existe dentro de cada uma de vocês. Por isso, agora, antes da gente finalizar essa aula,
eu quero te conduzir num pequeno exercício para reconectar com essa voz interna. Você não precisa entender, e nesse momento você só precisa sentir. Por isso, sente-se confortavelmente, coloca os teus pés no chão, deixa a tua coluna ereta. Inspira pelo nariz, vai soltando o ar pela boca e agora vai sentindo o teu peito amolecer, a tua mandíbula soltar, os teus ombros relaxarem. Leva a tua atenção agora para o teu coração e imagina que tem uma luz dourada se expandindo a cada expiração. Respira e diga silenciosamente: aqui mora todo o meu saber. Visualize seus pais atrás de você e diga para eles: querido pai, querida mãe, eu vejo o que foi difícil e agora eu tomo a vida como ela veio, sem perfeição, sem cobrança, apenas como foi. E assim eu fico no meu lugar de filha diante de vocês e também no meu lugar de mãe diante do meu filho, da minha filha. E agora vai sentindo essa força que vem dos teus pais, te nutrindo, te guiando e te conduzindo até a vida adulta, onde agora você pode imaginar o seu filho, a sua filha, seus filhos ou filhas na sua frente, sem tentar entender, sem tentar controlar, apenas sentir. E nesse momento você pergunta para o seu corpo: o que ele está precisando de mim agora? O que eu estou sentindo de verdade? Se eu já soubesse a resposta e não pudesse errar, qual seria o meu próximo pequeno passo? Observe as sensações, as imagens, as lembranças. A intuição, ela vem devagarinho, como um sinal muito sutil. Apenas observe. Onde essa intuição fala contigo? No teu peito, na tua barriga, na tua garganta, naquele choro contido? Você consegue nomear essa sensação em alguma palavra? Agora, a partir dessa sensação, permita-se ouvir sem pressa. A intuição vive nesse espaço entre um pensamento e outro. Esse exercício ele é um treino diário. Quanto mais você pratica, mais acessa esse campo da sabedoria que ele já está dentro de você. E aos poucos você vai perceber que a resposta ela nunca vem de fora. Ela floresce aí dentro. E eu acho que a pior coisa que uma mãe pode fazer é seguir regras que vão contra aquilo que ela sente, que vão contra o coração. A intuição, ela não grita. A intuição, ela sussurra. E quando você silencia por dentro, ela fala. Ela te mostra o caminho. O seu próprio corpo é aquele oráculo que a gente busca da infância do nosso filho. É o nosso guia.
E o filho sente quando você se reconecta com ele. Porque é nesse instante que os dois corações voltam a bater no mesmo ritmo. A intuição materna é aquele fiozinho invisível que conecta você ao seu filho. E ela não vem com um manual. Ela vem com a presença, com o aqui, com o agora, com o momento presente. E quando você aprende a confiar nela, a maternidade ela deixa de ser um peso e ela volta a ser aquele lugar de amor, de leveza, de verdade. Se essa aula foi importante para você, eu quero que agora você se inscreva aqui no meu canal e compartilhe também com outras mães que precisam lembrar dessa sabedoria incrível que já habita dentro delas. Toda semana sai um vídeo novo aqui no meu canal. E todos esses conteúdos, eles são gratuitos. E eles são criados para te ajudar a viver a maternidade de forma mais consciente e também mais leve. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. E não esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, @mariaisabel.psico. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.